Shalom, shalom! Olá, meus irmãos, eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever-se em nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir e também a compartilhar as nossas reflexões. E o texto base da nossa reflexão de hoje está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 43 ao 45, diz assim: E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra, diz então: voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E são os últimos atos desse homens piores do que o primeiro. Amém? E o texto e o tema da nossa reflexão de hoje é a habitação do Espírito Santo. A habitação do Espírito Santo. O texto de Mateus, capítulo 12, do versículo 43 a 45, ele nos traz uma poderosa advertência espiritual, revelando a importância de buscarmos uma vida cheia da presença de Deus. Quando um espírito maligno sai de uma pessoa, ele procura repouso em lugares áridos, mas não encontrando, retorna à sua antiga morada. O que é interessante é que ele diz que voltarei à minha antiga casa. Ele se diz tomar do posse, mas de estar repreendido em nome do Senhor Jesus. Aquele que está em Cristo Jesus, nova criatura é. Espírito maligno nenhum vai se apoderar de nós, em nome de Jesus. Se essa casa estiver vazia, ele não apenas volta, mas traz consigo outros espíritos ainda piores, resultando em uma condição muito mais difícil do que a anterior, muito pior do que a anterior. Essa passagem, ela nos ensina sobre a necessidade, meus irmãos, de preenchermos a nossa vida com a presença de Cristo, para não deixarmos brechas espirituais. A pergunta que nós fazemos aqui é: com que temos preenchido o nosso espírito? Com que temos preenchido a nossa vida? Desse texto, nós teremos a oportunidade de extrair 3 lições, 3 aprendizados para a nossa vida. E o primeiro aprendizado é: não basta apenas limpar a casa, é preciso, é necessário preenchê-la com Deus. Quando entregamos a nossa vida a Jesus, não basta apenas abandonar os maus caminhos. É necessário encher nossa vida com a presença de Deus por meio da oração, por meio da leitura da palavra e comunhão com o Espírito Santo de Deus. Como está escrito em Efésios, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, verso 18: E não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissoluções, mas enchei-vos do Espírito. Meu irmão, sejamos cheios do Espírito. Uma casa vazia é uma oportunidade para o inimigo voltar, mas uma casa cheia do Espírito Santo, ela se torna impenetrável. A segunda lição, o segundo aprendizado que nós extraímos é: a presença de Deus é o nosso maior refúgio. O nosso Deus, ele é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Se permitirmos que Cristo habite em nós, ele será o guardião da nossa vida. Jesus, ele nos diz em João capítulo 14, verso 23: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E viremos para ele e faremos nele morada. De quem nós temos sido morada, meu irmão? Quando Cristo está presente em nós, nenhuma força do mal pode prevalecer. Não entramos em discussões banais. O terceiro aprendizado, a nossa terceira lição: a neutralidade espiritual, ela é perigosa. Quem é neutro espiritualmente é perigoso, meu irmão. Permanecer desocupado espiritualmente é tão perigoso, meu irmão, minha irmã, quanto estar longe de Deus.
O apóstolo Paulo, ele nos exorta em 1 Coríntios capítulo 3, verso 16: não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós? Meu irmão, quem tem habitado em nossos corações? Devemos ser intencionais, devemos permanecer a nossa caminhada sempre com Cristo, buscando ser cheio da sua presença, não só um dia, mas todos os dias. Meu amado, minha amada, não permita que a sua vida espiritual esteja desocupada. Preencha a sua mente, preencha o seu coração com a palavra de Deus e deixe que o Espírito Santo ele habite em você plenamente. Somente com Jesus no centro da nossa vida podemos experimentar verdadeiramente liberdade, sermos libertos e termos proteção contra toda a cilada do inimigo. Se você ainda não entregou a sua vida, eu preciso fazer esse convite a você. Este é o momento. Reconheça o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador. Ele está de braços abertos para nos receber e nos perdoar de todos os nossos pecados e transformar a nossa vida. Amém? Guarda essa palavra em seu coração. Reconheça o Senhor Jesus como o seu único e suficiente Salvador e receba a salvação. Tenha a sua vida preenchida, tenha o seu coração cheio do Espírito Santo de Deus. Amém? Eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.